Bem-vindos ao canal Bersabé das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro e estamos no programa Psicologia e Graça. Nós estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos dar início ao módulo Liberdade e Aceitação. Lembrando que nós temos um módulo inteirinho chamado Consciência de Si aqui no YouTube, na nossa plataforma. Se você quiser ter o acesso, é só estar aqui com a gente e verificar as outras aulas. Hoje nós estamos dando início ao módulo Liberdade e Aceitação. E nessa aula de hoje vamos falar um pouco sobre liberdade. Que liberdade é essa que vamos aprendendo a ter ao longo da vida e ao longo da caminhada em Deus? Que liberdade é essa? É a liberdade que nós ouvimos as pessoas dizer? É a liberdade em que a nossa educação nos formou? Ou a liberdade que realmente diz a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus diz para mim, para você, lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a palavra de Deus também diz para nós, onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade está. Quando a palavra de Deus também diz para nós que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Qual é a natureza dessa liberdade? Estamos aqui para poder investigar um pouco sobre isso, exatamente entendendo que a maturidade em Cristo, que a intimidade com Cristo vai nos levando a uma maior liberdade. Bom, sabemos que no mundo contemporâneo hoje, a liberdade, né, o conceito de liberdade está muito desfigurado, né? Então, geralmente se ouve falar de liberdade como uma forma uma reivindicação de um egoísmo, de um individualismo, onde eu não posso ser tolhido de nenhuma forma, onde eu faço o que eu quero, onde ninguém se mete naquilo que eu quero fazer e pronto, como se a minha vontade, como se fosse uma ditadura da minha vontade, né? Então, hoje, o mundo contemporâneo vê a liberdade assim, dessa forma, né? De poder fazer o que eu quero na hora que eu quero, algo extremamente desordenado. Porém, eu estou aqui perguntando para você, diante de tudo que você já viveu, diante do que são os seus pensamentos a respeito de liberdade, o que você pensa sobre liberdade? Pensa que é uma reivindicação de uma autonomia ou o acolhimento de uma dependência? Para esse homem moderno, esse homem contemporâneo, ao qual a gente está dizendo sobre ele, né? Ao qual a cultura forma, a educação, as instituições formam, nós vamos perceber que tudo que tolhe, tudo que de alguma forma coloca uma regra, uma norma, é um movimento, é uma sensação de estar tolhindo, de estar ameaçando a própria liberdade. Nós, dentro do cristianismo, entendemos de uma outra forma essa liberdade. A liberdade dentro do cristianismo é uma liberdade da submissão em Deus. É de uma obediência na fé. Então é um paradoxo que vai completamente ao contrário daquilo que as pessoas têm vivido, talvez têm reivindicado no mundo moderno hoje. Essa liberdade ao qual nós estamos falando aqui é uma liberdade de submissão, que não é fruto de um esforço humano. A submissão em Deus não é fruto de esforço humano, mas é dom do Espírito. É dom do Espírito. Quando o ser humano, humildemente, ele se coloca na sua condição de criatura, ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece qual é o lugar dele nessa terra, ele começa a tirar as suas máscaras, ele começa a se despir das falsas imagens que ele talvez carregou durante uma vida toda, se rebelando contra Deus, se rebelando contra a vida.
Quando o ser humano consegue entender quem ele é de verdade, ele literalmente começa a se dobrar, humildemente. Ele começa a se render. Render a o quê, Luciana? Render a esse amor de Deus. E aí a palavra de Deus se encarna na vida da pessoa. Quando a palavra de Deus mesmo diz para nós, quem quiser preservar a própria vida vai perdê-la. E quem quiser aceitar perder a vida, confiando a sua vida nas mãos de Deus, irá salvá-la. Então, nós vamos percebendo que é um paradoxo diante daquilo que o mundo nos propõe, esse significado desse conceito, liberdade, e aquilo que nós hoje precisamos viver diante de Deus, a liberdade como uma submissão, como uma dependência de Deus. Então, uma ilusão que nós vamos desconstruindo ao longo da nossa caminhada de fé, que nós vamos compreendendo que a noção de liberdade, ela não é uma noção que traz a realidade exterior. Não. A realidade, o que nós estamos dizendo aqui, é de uma liberdade que ela é interior. Sim? Então está dentro. Aqui, ó, existe um espaço de liberdade dentro de nós que o ser humano ele vai percebendo ao longo do caminho, ao longo de um relacionamento autêntico com Deus. Ele vai percebendo que cada vez que ele dá passos sinceros e honestos, genuínos com o Senhor, esse espaço de liberdade vai aumentando, vai se dilatando. Talvez nós temos a impressão que a nossa liberdade depende das circunstâncias, né? Talvez que a nossa liberdade dependa do dinheiro, que a nossa liberdade dependa de uma enfermidade, que a nossa liberdade dependa de um corpo X ou Y, né? Com um limite ou sem um limite. Talvez a nossa noção de liberdade está atrelado às circunstâncias exteriores. E hoje nós precisamos compreender que a liberdade ela é interior, independente do que esteja acontecendo com você, independente do que você esteja passando, independente do que você vive, essa liberdade ela é promovida dentro do nosso coração, independente daquilo que hoje possa ser aparentemente um limite para você. Então eu queria dizer aqui uma coisa muito importante. A verdadeira liberdade, ela vai acontecendo no íntimo do relacionamento com Deus. Escreveu isso? Então, importantíssimo. Sabe por quê? É esse relacionamento com Deus, onde você vai ouvindo a Deus, e Deus vai conquistando o seu coração. Ele vai literalmente convencendo você de coisas que talvez nós ainda não tínhamos nos convencido antes. Que não é pela razão, mas sim pela força do Espírito. Quando Jacques Philippe, ele no seu livro Liberdade Interior, ele diz uma frase extremamente importante para nós entendermos sobre liberdade hoje. O que é essa liberdade interior? Ele diz assim: ser livre é também acolher aquilo que não escolhemos viver. Anota isso aí, isso é tão importante. Ser livre é também acolher aquilo que não escolhemos viver. Então, muito mais do que a liberdade como um ato de fazer ou não fazer, mas acolher. A acolhida é um ato supremo da liberdade, onde eu não escolhi viver aquilo, mas agora eu vou precisar acolher. Acolher aquela realidade vai ser a minha postura, aprendendo a exercitar essa liberdade interior de acolher aquilo que não escolhemos. Você sabia que as situações que verdadeiramente nos fazem crescer são aquelas que nós não temos controle? Você sabia disso? Quantas das vezes o ser humano ele quer e deseja controlar? E quando ele percebe que ele não conseguiu controlar alguma situação, que a situação que está acontecendo saiu das mãos.
começa a dar um sentimento de profunda insegurança. É exatamente nesse momento que eu posso escolher acolher essa realidade como um ato de fé, como um ato de liberdade interior, que coloca exatamente a segurança naquele que realmente detém todo o poder. Existe uma grande ilusão na cabeça do ser humano, que é a ilusão de desejar controlar a própria vida. Mas o ser humano não controla a própria vida. E quando vamos nos dando conta disso, percebemos que existem tantas possibilidades de crescermos que vamos encarando. Quantas vezes isso não aconteceu? Encaramos possibilidades de crescimento não como crescimento, mas como algo que nos esmagava, algo que era um obstáculo à nossa vida. Então, a partir de hoje você vai ver a sua realidade, vai começar a perceber como você reage diante daquilo que pode trazer uma suposta insegurança para você, onde você no primeiro momento até entende como uma realidade negativa que te desestabiliza, que onde você não sabe o que fazer. É nesse exato momento que o TRE funciona, terapia da razão sobre a emoção, onde eu consigo parar, silenciar, analisar e perceber que aquela realidade não é um obstáculo, não é um peso, mas aquela realidade, ela pode me trazer um belíssimo exercício de liberdade interior. Então, existem 3 reações diante daquilo que está nos acontecendo, e aí você pode pensar em tudo que vem te acontecendo ultimamente, só que agora numa nova perspectiva. Diante disso que vem te acontecendo, existem 3 formas do ser humano lidar com isso. Claro que as 3 formas não são as 3 formas maduras, porém eu vou fazer um percurso com você. A primeira forma do ser humano lidar com algo que é aparentemente ruim é a revolta, onde ele não aceita. Onde ele não aceita de forma alguma aquilo que está lhe acontecendo. Aparentemente traz angústia, aparentemente traz mágoa, aparentemente traz insegurança, e essas emoções dominam o ser humano e ele se revolta. Essa é a primeira reação. A segunda reação é a reação de resignação. O que é isso, Luciana? Resignação é somente a confissão de uma impotência. Então o ser humano, quando ele percebe que realmente ele não pode diante daquilo que está acontecendo com ele, e ele, pronto, confessa isso para ele mesmo, para as pessoas, mas no seu interior habita uma profunda tristeza. É como se aquela pessoa que talvez você já ouviu dizer, ou você mesmo já falou para você mesmo e para as coisas que estavam te acontecendo, não tem outro jeito, né? Vamos viver assim. Essa fala é a fala da resignação. É uma fala em que vamos empurrando com a barriga do jeito que dá, né? Então, ainda não é a melhor forma de exercício da liberdade interior. O melhor exercício da liberdade interior, como nós estávamos dizendo, é a acolhida. A acolhida é dizer sim a uma realidade que aparentemente ela é negativa. Porque existe na acolhida uma virtude belíssima, é a virtude da esperança, onde eu sei no interior do meu coração que quem controla a minha vida é Deus. Onde eu sei no interior do meu coração que Deus não permitiria nada na minha vida que não fosse capaz de tirar um bem maior. Onde eu sei no interior do meu coração, naquele relacionamento íntimo com o meu Deus, eu sei que ali existe uma possibilidade de crescimento e eu preciso fazer a leitura espiritual daquilo. Eu não posso mais ficar à mercê das minhas emoções. Eu preciso agora deixar que a fé ilumine os meus passos. Ali, esse momento é o momento da acolhida, que faz toda a diferença na caminhada de fé, nos passos concretos que damos com Deus. Então, é exatamente disso que nós vamos falar essa semana. Nós vamos falar sobre revolta, resignação e acolhida. Diante dessas 3 situações, você verificando a sua vida, verificando a forma como você tem reagido, me diz aí, qual das 3 reações você mais se identifica?
Diga para mim, essa vai ser a perguntinha e a provocação que vai ficar no finalzinho dessa aula, desse módulo Liberdade e Aceitação, nessa nossa primeira aula de liberdade interior, vai ficar no seu coração aí, né, para a gente poder ir desvendando isso durante a semana. Qual das 3 reações você mais se identifica nesse momento atual da sua vida? Então, você achou que o conteúdo dessa aula foi relevante, é relevante para a sua caminhada de fé? Se você gostou, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber outros vídeos das outras aulas. Na descrição desse vídeo também tem um link que, ao você clicar nele, logo você é levado a um grupo no WhatsApp de Psicologia e Graça, onde nós temos conteúdos exclusivos, de segunda a sexta, sobre esse programa Psicologia e Graça. Clica lá. Nós terminamos a nossa aula de hoje e eu agradeço a sua presença. Nós vamos permanecer unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.